poder repercutir um pouco, rapidamente também, tá? Sobre essa questão. Coloca aí, Matheus, por favor, o vídeo. Não com o irmão do Galhardo, queria falar com o Gabriel mesmo, porque o Thiago Galhardo é o principal nome do elenco e a gente entende que a bola precisa chegar no atleta para que ele possa fazer gol. Já começa a ter aquela cobrança de cadê o gol do Galhardo, cadê o gol do Galhardo, mas a bola pouco chegou nele no último jogo. Há uma conversa de vocês também para fazer essa bola chegar mais no Galhardo, que é o cara diferente do elenco, que é o cara que vai resolver quando a bola chegar. Também há essa conversa, o próprio Marcelo Cabo conversa com vocês do meio campo para que faça a bola chegar mais nele, para que ele tenha mais oportunidades? Cara, uma coisa que eu gostaria de deixar assim, de dar uma ressaltada é que a cobrança tem sido muito forte nele, eu acho que ela vai ser natural, não só nele, todo o elenco, mas ele um pouco mais. Só que a gente precisa lembrar que o Galhardo só jogou 180 minutos, cara. Ele jogou 45 minutos no primeiro jogo da semifinal, 45 no segundo jogo da semifinal, e ele acabou de fazer 90 minutos. Eu não conto, não que não seja importante, mas o jogo do ABC é um jogo amistoso, é um jogo de preparação. O amistoso já quer dizer que é preparação. Então, assim, a cobrança nele tem que ser grande, óbvio, assim como tem que ser em todos nós. Só que a gente precisa lembrar que foram apenas, se você botar em minutos, foram apenas 2 jogos do Thiago. A gente está cobrando o Thiago como se ele tivesse há 20 jogos aqui sem fazer gol. E sem contar outra coisa que eu vou levantar. Qual foi a oportunidade de gol perdida pelo Thiago? Qual foi o lance que ele teve ali que, o Thiago finalizou errado ou ele escolheu a jogada errada? É uma coisa que tem que ser lembrada. A gente não, né? Porque a gente não bota essa carga nele. Porque ele aqui, ele sabe que ele está muito respaldado por todos os atletas, pela comissão, justamente pelo que eu estou falando. Uma coisa é você entrar num jogo que ele tá 20, 30 jogos sem fazer gol, ou 15 jogos, 10 jogos. Pô, cara, a gente acabou de estrear um jogo contra o 13, difícil pra caramba, e a gente ganhou o jogo. Aí todo mundo falando, mas o Thiago não fez gol. Beleza, concordo. Qual foi a oportunidade de gol que o Thiago teve? Qual foi a finalização que o Thiago teve no jogo? Ou sequer perto disso, não teve. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa de calma, a gente precisa que o torcedor entenda isso para a gente não minar o nosso melhor jogador. Né? O nosso maior nome hoje é o Thiago. A gente não pode minar o nosso jogador dessa maneira. A gente precisa contar com ele, ele vai ser extremamente importante. A gente sabe que a marcação nele vai ser muito maior do que o normal, né? Porque um jogador desse peso, dessa grandeza. Então, assim, a gente tem que ter tranquilidade. Mais uma vez eu vou dizer, são apenas 2 jogos em minutos que o Thiago não faz gol. Então, assim, vamos ter um pouco de calma. Ele está extremamente respaldado pelo elenco, pela comissão, pela diretoria. Todo mundo confia muito nele. E uma coisa que o Marcelo disse, o Thiago está entrando em forma ainda. O Thiago, ele não fazia 90 minutos de uma partida desde outubro do ano passado. São 6, 7 meses sem fazer 90 minutos, cara. É muito tempo. Apesar de estar treinando, a gente sabe que a rotação de jogo é completamente diferente. Eu falo por mim. Eu estava no Brasiliense, eu joguei o último jogo dia 27 de fevereiro. Para mim, no domingo, foi difícil. O jogo contra o Horizonte, caso eu inicie, a gente ainda não sabe quem vai iniciar, vai ser difícil também, porque você precisa de ritmo. Não é tão simples assim. O jogo ele é completamente diferente do treino. Então, assim, a gente precisa um pouco mais de paciência justamente para a gente não minar o que a gente tem de melhor no grupo. E quando eu falo do Thiago, isso pode ser um reflexo para todos os outros também. Bom, tá aí a resposta do Gabriel Galhardo. Esse vídeo tá até no Instagram lá do João Vitor Amorim. Foi de lá que eu peguei. Então eu agradeço até a João Vitor por ter disponibilizado o vídeo no Instagram, né? E a gente poder usar aqui na live. Bom, eu já falei muito sobre isso, o Matheus já falou muito sobre Galhardo. Gabriel Galhardo trouxe outros argumentos aí, né? Interessantes. Deixa eu ouvir Flávio, porque Flávio estava no jogo também, né? Sobre o que é que ele acha da questão de Galhardo. Realmente, Flávio, tu acha que está em falta? É normal? É porque a bola não chega? Ou a bola, tudo bem que a bola não chega, mas ele também tem uma rotação abaixo? Qual a tua impressão pelo que tu visse
lá em Campina Grande domingo? Bom, Maurício, começar primeiramente falando sobre essa fala aí do Gabriel Galhardo, que para mim foi um dos melhores em campo, lá em Campina Grande. Ele, o goleiro, chamou muito minha atenção. A questão dele, a gente vem falando aqui, na verdade, já algumas lives a gente falava aqui do time que sequer dava um chute a gol. Terminava muitas vezes uma partida inteira sem dar um, dois chutes a gol, sem criar nada. E, então, assim, eu acho que passa por isso também, passa por essa questão da criação, passa um pouco sobre o ritmo também, um entrosamento, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, até que ponto, eu me pergunto e me questiono, até que ponto a gente vai poder relevar, vai poder ter essa paciência com ele. Porque às vezes, eu fico observando, por exemplo, nesse jogo mesmo, tive presente lá em Campina Grande, e a jogada do gol de Israel, para mim, depois aí eu até vi alguém falando que no Twitter, nas redes sociais, que aquilo ali foi ensaiado, é uma jogada treinada de ele recuar um pouco mais, dar espaço para os pontas, como aconteceu ali Israel dentro da área. Mas, para mim, se você tem um time que já não cria tanto assim, que já estava tendo muita dificuldade no jogo, em determinados momentos, assim, até eu sinto falta dele fazer a parede ali, pedir a bola, fazer a parede ali para poder servir, como ele fez até contra o ABC. Ele fez até isso contra o ABC e conseguiu até bons passes. Não conseguiu repetir isso lá em Campina Grande, que ia ser muito importante, principalmente quando você tem um ABC que subia muito, mas deixava ali dois, três homens no sistema defensivo. Então, assim, era importante ele também segurar essa bola um pouco mais ali no ataque, tentar segurar um pouco mais. E até isso eu senti falta também. Então, assim, eu tenho muito cuidado. Eu, particularmente, eu não tenho muita esperança em Thiago Galhardo. Não tenho, não tenho. Não sei se pelo ritmo, pela forma que eu vejo ele jogar, até mesmo no aquecimento, eu não sinto aquela entrega dele, aquela coisa assim, aquela vontade. Eu não sei também se é do perfil dele, se é a personalidade dele, se ele não tem aquela coisa assim mais aguerrida, de mais vontade, de correr, coisa que a gente às vezes falava, né? Criticava lá atrás de Gilvan. A gente falava assim, não, falta Gilvan aparecer um pouco mais, correr um pouco mais. Longe de mim, né? Para depois o pessoal dizer que está comparando Gilvan com o Thiago Galhardo, não é isso. Mas eu sinto falta disso, um pouco mais disso nele. Aí eu não sei, possa ser que em questão de ritmo, com o tempo ele vá se adaptando melhor. Até mesmo a gente tem que levar em consideração o fato de o nosso principal armador, pelo menos joga dessa forma, João Pedro, não vem jogando nada nos últimos jogos. Então aí você tem um meio campo que não cria, não só um meio de campo, mas até mesmo os laterais ali. Não tem uma triangulação, como eu vi no 13, por exemplo, em determinados momentos ali, uma triangulação, uma jogada assim mais próxima para tentar no campo de ataque. Mas eu acho também que possa ser que esteja falta naquele primeiro gol ali para ele se soltar um pouco mais, tirar um pouco do peso, porque, querendo ou não, o homem gol 9 é ele. Não tem, for depender de tanque, a gente não vai, você vai para lugar nenhum. Então, assim, eu já imagino um Thiago Galhardo bem melhor nesse jogo do Arruda em relação a ritmo, em relação a físico, mas eu sinto falta um pouco mais de participação dele, de aproximação ali. Mas o jogo é difícil, o jogo é apertado. Mas aí você aproxima ali. A questão também, o pênalti ali, que muita gente ficou cobrando um pênalti ali em cima dele. Me pareceu que ele se jogou. Ele se jogou ali, ele viu que o defensor estava próximo dele ali e já tentou cavar o pênalti, que ele poderia ter tentado finalizar ali, tentado concluir a jogada. Mas eu acho que vai com o tempo, vai com o tempo. A gente tem que levar em consideração essa questão do entrosamento. A gente já vai ter um time aí, mais uma vez, modificado para essa partida do Horizonte. Mas eu, pelo menos, aí vou dar mais uns dois jogos aí de crédito para ele, para ver o que é que ele pode entregar.
E aí, Noronha, qual a tua impressão sobre Galhardo? Tu vai ter mais calma com ele, mais tranquilidade ou é cacete? Vai ter que ter calma com ele, né, Maurício? Porque o reserva é tanque, velho. Aí não tem muito, assim, tem muito o que se esperar, né, velho? Agora, assim, eu acho que Galhardo, ele só vai render no Santa Cruz se o time jogar para ele. O time tem que jogar para Galhardo. E nesse momento, o Santa Cruz não tá jogando nem para si próprio, pô. O Santa Cruz não consegue jogar futebol. O Santa Cruz foi engolido pelo 13, essa que é a realidade. O 13 que é um time fraco, né? Um time assim, em formação também de novo, dispensou 7 jogadores lá, trouxe 6 contratações, muito parecido com a gente e rendeu mais do que a gente. Não porque tá jogando em casa, mas o Santa Cruz poderia ter sido um pouco melhor, pô. Primeiro tempo do Santa Cruz foi ridículo. Primeiro tempo do Santa Cruz foi horrível, de verdade, né? Então, para pedir de Galhardo, é como o pessoal fala, o Santa Cruz tem que dar a ele, o time do Santa Cruz tem que dar a ele condições de finalizar, de chegar. Aí sim, se ele não conseguir finalizar no gol, se a bola chegar para ele, umas 3 oportunidades, ele não guardar nenhum, aí já pode começar a cobrar. Mas também concordo com vocês aí, com o Flávio principalmente, que parece que ele tá meio. Principalmente o comentário de André, né? Que foi o que repercutiu, né? Que André disse que ele passa desconectado do Santa Cruz. Concordo também com esse comentário. Parece que ele ainda tá meio e eles têm os argumentos para isso. Eles têm uma desculpa já para isso. Não, porque eu só fiz 2 jogos. Não, porque é como se tivesse estar dizendo, não, eu não estou tão preparado ainda para estar aqui, estou me preparando ainda. É como se estivesse dando uma desculpa para não estar bem. Essa é a minha visão sobre Galhardo. Agora, como eu falei, até fiz um vídeo essa semana falando, Galhardo tem que fazer um gol domingo, pô. Galhardo tem que fazer o gol domingo. Eu tenho a impressão que se ele fizer o primeiro gol, ele abre a porteira. Se ele fizer o gol, pega a confiança de novo. Né? Porque não é possível que Galhardo tenha vindo para Santa Cruz comer dinheiro no time de Série D, pô. Não é possível, não. Eu me recuso a acreditar que Galhardo tenha vindo para aqui para ficar indo para Noronha, que é perto, né? E que tem uma foto dele rolando aí que ele tá em Noronha. Não sei se procede, né? Aquela Procede, do tava lá. procede, né? Procede, né? Tava Enfim, lá. se ele veio para isso, meu amigo, ele vai durar aqui até a 6ª rodada, viu? Porque a torcida tá ligado como é. A torcida cai de pau de verdade. A torcida tá tendo paciência com ele há muito tempo já, pô. Porque ele tá aqui, Galhardo chegou aqui. No jogo contra o Sport, 1 de fevereiro, ele já tava aqui. Daqui a pouco vai fazer 4 meses, né? Vai fazer 3 meses agora, no final do mês. Vai fazer 4 meses que ele voltou à atividade, pô. Ele passou 4 meses parado, já vai fazer 4 meses de atividade. Ele não vai fazer um golzinho, né? Aí a torcida vai cair de pau nele, meu amigo. Mas tem que Agora, ter calma, assim, né? Noronha, só abrir um parênteses. A questão, claro que aí foi contratado para fazer gol, mas eu acho que até mesmo a questão de participação dele. Participação Também. dele, ele, até um pouco mais. Por exemplo, o jogo do ABC, que eu estava lá no Arruda, Ele é muito eu engessado, já vi. né? Ele é muito engessado, Flávio. Exatamente. Essa questão assim, eu costumo, uma coisa que me chama atenção muito é no aquecimento ali, já no aquecimento. Porque você já olha assim e diz, eita, aqui bate bem na bola, o cara pega bem. Aquele Giovani mesmo, ele no aquecimento ali, já dava para ver que o cara tinha uma boa finalização, que ele tinha uma qualidade, assim, mas aí em determinado momento você vai ver, galera, no aquecimento, sabe aquela coisa ali de aquecer, o cara olhar, quando não tá olhando, aí você dá aquela diminuída, aí quando olha, aí você. Até mesmo assim no aquecimento, eu sinto que falta um pouco mais dele, mas é realmente esperar. Mas assim, eu pelo menos esperava ver um Galhardo como eu vi contra o ABC. Um cara participativo, um cara que tá vendo que o time não tá chegando muito lá na frente, recua um pouco mais, faz o papel ali de um falso 9, até mesmo de um armador. Jogasse João Pedro ali para a ponta, ele poderia recuar um pouco mais, fazer esse papel que ele já fez no início de carreira, muitas vezes na carreira dele. Galhardo não começou como centroavante, né? Ele começou mais recuado, mas é um pouco mais de participação realmente dele. É isso. Matheus, eu não sei se o Matheus quer falar alguma coisa mais sobre Galhardo, já falou na última live. Parece que ele travou, né? Ou não, voltou. Ouviu aí, Matheus, a entrevista? Ouvi. Eu não queria falar sobre Galhardo
sobre o Thiago Galhardo, né? Eu queria falar sobre a entrevista do irmão, do Gabriel Galhardo. Uma entrevista muito boa, viu? Um jogador que se comunica muito bem, um jogador que começou bem no Santa Cruz naquela partida contra o 13, Você vindo do sabe banco, né? Mas a entrou história e... desse lado de Comunico, né? Não, como é a história? Disse que tinha dois irmãos, Nico e Neco. Aí pra uma palestra. Aí no meio da palestra o Não. palestrante fez: Eu comunico. Aí Nico fez: Como a Neco? A Não cara de acredito que tu Matheus, parou a velho. live pra isso não, pô. Não acredito nisso Cadê que não, não velho. aproveitam agora, né, Áureos, Matheus? Pegar um áureos print aí tempos, áureos tempos quando... pegar áureos tempos print quando de tu falava Maurício. isso. Áureos tempos. Um ignóbil. Mas Wagner Pixcoral ele rindo deu aí uma nos boa comentários. entrevista. De fato, ele traz bons argumentos. Ele trouxe bons argumentos. De fato, não tem muita minutagem ainda de Thiago Galhardo. Então, não tira de maneira nenhuma o mérito do comentário que André fez na última live. E comentário de uma pessoa que estava no jogo, corroborado agora por Flávio, que também estava lá no jogo. Eu acho que o Thiago Galhardo ele precisa entrar entrar no espírito de ser Santa Cruz, né? Que foi aquilo que André falou. Eu espero que no próximo jogo no Arruda, com um gramado melhor, com o apoio da torcida, ele consiga demonstrar esse tipo de melhoria, né? Do futebol dele. Beleza. É isso. Eu acho que a gente tem que ter realmente dar esse tempo a Galhardo, né? Alguns jogos. Agora, não é Walter não, né, meu filho? Tá desde fevereiro. Tudo bem. Treino é treino, jogo é jogo. Tá desde meio, final de fevereiro aí, treinando. Nunca foi um jogador acima do peso, né? Que bexiga de condicionamento físico é esse que não chega? Sou eu, é? Treinando, é? Vamos esperar. Eu espero muito que nesse jogo aí de domingo, realmente ele desempenhe um bom papel, tá? Porque para além da bola que não chega, e eu também sei que a bola não tem chegado, mas para além disso, falta vibração, sabe? Falta buscar jogo, como o Flávio disse, falta entender, por exemplo, que a bola não está chegando lá e recuar um pouco para vir buscar jogo, para vir tentar armar uma jogada, né? É um arranque de balsa da gota serena. Agora sim, Maurício. Outra coisa, só para finalizar em relação a Thiago Galhardo, uma coisa que eu observei é que, de fato, os defensores respeitam muito ele. Em termos assim, por exemplo, teve um lance no 13, pouca gente notou, eu acho que não vi ninguém comentando sobre, mas teve um lance do 13 na ponta direita de ataque, acho que já no primeiro tempo ainda, eu acho, na ponta direita, que os zagueiros foram subir ali para a área para tentar povoar ali a área, recuar, né? Como normalmente faz, recua o lateral, para o zagueiro subir ali para a área. E aí Galhardo estava na intermediária defensiva, ele correu, imagino eu, de maneira inteligente e pensada. Ele ficou mais próximo ali do meio de campo, aí um zagueiro já olhou para o outro e já voltou para ficar próximo dele e ficar um próximo dele e outro na sobra. Então, assim, tem essa questão de você ter essa marcação, assim, um pouco mais de preocupação na marcação com ele e acaba ajudando também, de certa forma, porque abre espaço para os pontas, para o lateral. Mas realmente é preciso mostrar muito mais do que ele tem mostrado. Beleza.